Por que 21 mil quilômetros de batom são vendidos por ano? O que cada um de nós fará mais de 3 mil vezes durante a vida? Por que 18 mil litros de loção pós-barbas são usados todos os dias? Como queimaremos 250 mil calorias ao longo da vida? E o que 240 milhões de pessoas estarão fazendo hoje à noite? No fim, tudo se resume a uma coisa. O que é? Fazer sexo. Instintos humanos. Desejos profundos. O instinto de fazer sexo é um dos mais potentes que possuímos. É vital para produzirmos a próxima geração. Herdamos este ímpeto poderoso de encontrar um parceiro e ter filhos de milhões de gerações de ancestrais. O que, na nossa aparência, no nosso cheiro e nas nossas posses, pode atrair o parceiro ideal. E que forças nos levam ao ciúme e à vingança. Homens e mulheres compartilham o mesmo desejo básico de fazer sexo e ter filhos. Mas nossos corpos são muito diferentes. Isso significa que buscamos qualidades diferentes para o parceiro ideal. Procurando revelar as diferenças na forma como homens e mulheres veem parceiros sexuais em potencial, fomos ao campus de uma universidade londrina. Em uma experiência secreta, equipamos 2 atores, Charlie e Danny, com câmeras e microfones escondidos. Ponha isso por baixo da blusa. Por baixo? Isso. A missão deles? Se misturar entre os estudantes e abordá-los com uma cantada bem direta. Eu te notei por aí. Você é muito bonita. E eu dormiria quero dormir com comigo você hoje à esta noite. Vamos ver o que eles têm a dizer. Agora, tudo o que precisamos fazer é abordar estranhos e ver quantos dirão sim. Oi, eu tava te observando, te achei muito atraente. Obrigada. Quer dormir comigo hoje à noite? Você tá brincando? Não. Isso é uma piada? Não é uma piada. Você é louco. Então, não? Isso é um não? Oi, eu te acho muito atraente. Topa dormir comigo hoje à noite? Não, muito obrigada. Acho que não. Não, nem pensar, me desculpe. Não. Não, obrigada. Oi, eu tava te observando e eu... Essa experiência foi conduzida pela primeira vez na Universidade da Flórida. Era parte de um estudo para descobrir se realmente há uma diferença fundamental entre a atitude de homens e mulheres em relação ao sexo casual. Oi, topa Oi. dormir comigo hoje à noite? Não, lamento. Não, obrigada, desculpa. Não tem nenhuma chance? Não. Os resultados são claros. De dezenas de mulheres, Meu Deus, você é louco. Não, eu só tô perguntando. nenhuma concordou em fazer sexo com um estranho. Ah, ela disse não. O que tem de errado comigo? E o que aconteceu quando o mesmo teste foi feito com homens? Ah. Eu andei olhando você.
Eu te acho muito atraente. Oi, eu te vi na faculdade. Ah, é? E eu te acho muito atraente. Você acha? Que legal. Dormiria comigo hoje à noite? Sim, claro. Por que não? Quer ir pra cama comigo? Andei te vendo por aí. Ah, legal. E eu te acho muito atraente. Dorme comigo hoje à noite? Sim. Quero. Quer dormir comigo hoje à noite? Sim. Na experiência da Flórida, 3 em cada 4 homens aceitaram fazer sexo com uma mulher que nunca viram antes. Dormiria comigo hoje à noite? Com certeza. Terminei minhas provas, é o momento ideal. Não. Por que não? Eu tenho prova amanhã. Você tem prova amanhã? É. E se não tivesse a prova? Aí tudo bem. Obrigada. Um fato interessante é que apenas metade dos homens concordou em sair para tomar um café. Nossos resultados foram parecidos. Charlie fez bastante sucesso. Sim, talvez. Mas nenhuma mulher concordou em dormir com Danny, apesar de todo o seu esforço. Eu tava pensando, gostaria de ir pra cama comigo hoje à noite? Ah, não. Você tá louco, cara? Não, desculpa. Não. Não? Não, obrigada. Então, apesar da pílula e de uma maior igualdade, o comportamento de homens e mulheres é radicalmente diferente quando o assunto é sexo. E há uma razão biológica simples por trás disso. Na espécie humana, tudo se resume a um fato básico e imutável. É a mulher que carrega o bebê. No tempo que uma mulher leva para produzir um filho, um homem pode ter centenas deles. O recorde mundial de um imperador marroquino são 888 bebês. Esta enorme diferença na produção de filhos começa aqui, nos nossos corpos. Este é um óvulo. É uma das maiores células do corpo de uma mulher. Ao longo de toda a vida, ela pode liberar apenas 400 deles. O espermatozoide, por sua vez, é a menor célula. Em uma ejaculação normal, o homem libera 300 milhões deles. A gravidez média dura 40 semanas. Nesse período, uma mulher queimará 80 mil calorias extras, o equivalente a correr 30 maratonas. Para um homem, fazer um bebê é mais rápido do que fritar um ovo e pode exigir menos energia. Então, com uma diferença tão grande de investimento, é fácil perceber por que as mulheres são instintivamente mais seletivas em relação ao sexo. O que determina a atração sexual? É uma fascinante mistura de fatores, mas a ciência está começando a isolar alguns deles. No início, a aparência física é o que conta. E, novamente, homens e mulheres buscam qualidades muito diferentes. As mulheres querem o melhor para seus filhos e isso inclui os melhores genes. Como elas os identificam? Se nós, homens, quisermos fazer o sucesso com as mulheres, temos que prestar atenção na geometria, pois a ciência revelou que o formato do corpo masculino é um bom indicador da saúde e da beleza de seus futuros filhos. O formato de pera não é muito atraente, mas mostre às mulheres o clássico formato de triângulo invertido, que a resposta é bem diferente.
Os fatores mais importantes para tornar um corpo masculino atraente são uma cintura fina, com o peitoral e os ombros largos. E isso não é coincidência. São sinais de força física e de um bom sistema imunológico. No mundo dos humanos primitivos, isso significava bons genes, fazendo de um homem no formato de um triângulo invertido como este um partidão genético. Então, quando uma mulher vê o corpo de um homem, seus instintos avaliam os genes dele e que tipo de bebê ele pode produzir. Desde o início da puberdade, as meninas sabem o que procurar em um homem quando seus instintos sexuais começam a aflorar. O homem ideal tem que ser forte. Gostaria que fosse um pouco mais alto do que eu. De olhos azuis. É, tem que ser muito bonito. Como Brad Pitt. É, meio forte. É, eu gosto do tipo. não eu gosto gosto de olhos azuis. em perigo. Tipo Tom Cruise. Tom Cruise. Eu quero garotos que tenham um abdômen bem definido. Abdômen? É, isso é legal. E quanto aos garotos, o que eles acham atraente? Esses meninos de 11 e 12 anos estão prestes a se tornar homens. As meninas ficam mais atraentes quando são maiores. Elas... Peitos grandes. Seios maiores. Vai, pode falar. Seios grandes. Quando elas têm peitos pequenos, não é tão divertido ficar com elas. É uma palavra muito engraçada. O formato de corpo ideal pra uma mulher. Com curvas, um corpo cheio de curvas. Gorda não, magra. É, que vai e volta. vai e volta, Reto desse não. jeito. O formato feminino de ampulheta é atraente em todas as culturas. Mas por que é tão poderoso? Ele diz uma única coisa: eu sou fértil. As meninas têm quadris estreitos e não têm seios. O formato delas é basicamente reto. Mas com a chegada da puberdade, os quadris começam a alargar e os seios a se desenvolver. É um sinal de que os ciclos menstruais começaram e que podem ficar grávidas. A mudança de formato pode ser sutil, mas é extremamente poderosa. E esta é uma grande diferença entre os sexos. Os homens não buscam apenas bons genes. Seus instintos também estão atrás de fertilidade. A aparência pode ser tentadora, mas beleza não é tudo. Poucos de nós correspondem ao físico ideal. Mesmo assim, como espécie, temos um sucesso incrível na procura de parceiros adequados para nós como indivíduos. E o motivo por trás disso pode ser surpreendente. A beleza pode não estar nos olhos de quem está vendo, e sim no nariz. Homens e mulheres querem produzir bebês saudáveis. Isso significa bebês com um sistema imunológico capaz de resistir a doenças. Nós transmitimos a habilidade de enfrentar certas doenças para nossos filhos através dos genes. E os instintos nos levam a escolher um parceiro com um sistema imunológico diferente do nosso. Por quê? Porque desta forma, nossos filhos têm mais chances de permanecer saudáveis. Em se tratando desses genes, os opostos se atraem.
Vou testar esses instintos na Universidade de Newcastle, cheirando as camisetas usadas por estas mulheres. Fizemos testes de sangue para localizar os 6 genes que revelam o nosso tipo de sistema imunológico. Se meus 6 genes combinarem com os 6 de uma mulher, isso é um problema. Não devo gostar do cheiro dela, pois nossos filhos teriam menos chances de ser saudáveis. Mas se apenas 1 ou 2 genes combinarem, é um bom sinal. Eu devo achar seu cheiro atraente, pois isso significa que nossos filhos seriam naturalmente mais saudáveis. Cada mulher dormiu 2 noites com sua camiseta. Então elas devem estar bem cheirosas. As camisetas foram colocadas em envelopes selados e guardadas em um freezer. Depois elas são colocadas em um frasco. E o cientista Craig Roberts pede para que eu comece a cheirar. O que vamos fazer agora é lhe dar as camisetas que as 6 mulheres usaram. Acho difícil que isso vá funcionar, mas vou tentar. Tudo bem. Vamos experimentar. E eu tenho que cheirar isso? Se você conseguir. Muito bem. Bom, não é tão ruim quanto eu esperava. Não, eu não gostei muito desta, então vou colocá-la aqui na classificação, tá bom? Algumas são bem mais cheirosas do que as outras. Não é ruim. Eu as ordenei. Os cheiros mais atraentes estão à esquerda. Mas seriam eles os mais diferentes geneticamente, combinando com poucos dos meus genes? Bom. 0 de 6. Muito bom. O seu nariz funcionou muito bem. Depois vem esta. Esta é... Veja. Vamos ver. 0. Muito bom. Isto é incrível. Bom. Isso é bom. Estou começando a acreditar nisso. Agora 1 de 6. 1 de 6. Agora vem as que eu gostei menos. Isso. Então devem ter um número maior. Elas devem ter um número maior. Deus do céu. Este é o último e ele tem 4 de 6. Parabéns, eu estou muito impressionado. Parece que nossos instintos evoluíram para reconhecer sinais invisíveis que identificam o parceiro mais compatível. Há muitas razões por que achamos alguém atraente. E quando achamos, nossos corpos reagem da mesma forma. Os homens estão sempre à procura de uma parceira em potencial, mesmo que não percebam. Isto ocorre porque a testosterona é continuamente liberada na corrente sanguínea. A visão de um parceiro em potencial é o bastante para fazer as pupilas dilatarem. E se o olhar for retribuído, tem início uma cadeia de alterações físicas. Os cérebros de homens e mulheres liberam um grande fluxo de dopamina. É uma substância química de bem-estar. Nós também liberamos feromônios no suor, que podem aumentar nossa atratividade ao sexo oposto. A adrenalina invade o corpo desviando o sangue do estômago, o que causa o frio na barriga e a sensação de excitação intensa. E, finalmente, o sangue flui para nossos lábios e órgãos sexuais.
Então, em questão de segundos, o instinto nos prepara para o sexo. Mas a atração não depende apenas do cheiro e da aparência. Para os homens, ser bem-sucedido também pode fazer diferença. No reino animal, um macho com recursos costuma ser um macho muito atraente. Os pinguins, por exemplo. Para algumas espécies de pinguins, as pedras são uma espécie de moeda. Isso ocorre porque as pedras são fundamentais para a sobrevivência dos filhotes. Quanto mais alta a camada de pedras usada para construir o ninho, maior é a proteção contra o frio e mais chances os ovos têm de se transformar em pinguinzinhos saudáveis. As fêmeas não buscam apenas os melhores genes. Elas também estão atrás de um macho com recursos para proteger os filhotes. Então, se eu fosse um pinguim e esta fosse a minha pilha de pedras, eu seria praticamente irresistível. Conheça algumas mulheres que admitem estar à procura de um homem com recursos. Saúde. Neste restaurante da Califórnia, 50 mulheres almoçarão com 10 homens. Este não é um almoço comum, pois estamos em um clube para milionários, onde lindas mulheres conhecem homens ricos. Ele foi idealizado por sua fundadora, Patti Stander. Meninas, vocês não podem perguntar a um homem quanto dinheiro ele tem, tá certo? Bom, eu namorei vários milionários que precisavam de muita ajuda para achar a mulher certa. Vi que os homens com dinheiro trabalham muito, muito duro em seus negócios, mas acabam não se esforçando na vida social e têm uma certa inaptidão para sair e conhecer mulheres do mesmo jeito que sabem fechar negócios, tá me entendendo? Milionários de todo o país gastam até $20 mil para se tornar membros. Para as mulheres, o título é gratuito. Procuro mulheres que se mantêm em forma, se orgulham da aparência, cuidam do cabelo, usam maquiagem e, acima de tudo, têm uma carreira. Procuramos alguém com visual de modelo e educação de Harvard. Eu sou modelo. Você é modelo? É. E eu sou executiva há 15 anos e também sou modelo. Tenho algumas perguntas. Eu trocaria beleza por dinheiro. Num piscar de olhos, com certeza. Olha aqui, o último encontro que eu coloquei a maior fé foi com um cara lindo, loiro lindo. Ele roubou as chaves do meu carro. Eu coleciono carros. Esse é o meu Cobra e esse é o meu Stingray. Hoje, cada milionário passará 5 minutos com cada mulher. Se um homem charmoso e bonitão chega pra você e diz, pode me emprestar $10? E um homem normal, que tem muito dinheiro, mas é baixinho e feio, diz, quer ir pra São Francisco pra jantar? Hoje à noite no meu jatinho? O homem bonito começa a parecer feio e o sapo começa a parecer o verdadeiro príncipe. Este sou eu com alguns amigos em Cannes. Isso é o que eu faço, é o meu trabalho. Eu faço filmes. Muito bem, troquem de mesa. Não se esqueçam de escrever seus comentários e passem para a próxima mesa. O dinheiro é um fator importante na hora de ter filhos e criar filhos. E esse sou eu. Esse é você? Sou eu. Quer Legal. dizer, resumindo, em 2 minutos. Certo. É isso aí, rapazes. Pronto, troquem de mesa. Passaram-se 4 horas e 450 encontros relâmpago. Mas alguém encontrou um parceiro em potencial? Com certeza encontrei muitas mulheres que me atraíram. Sabe, eu conheci uns 4 ou 5 caras que eu achei que eram realmente bacanas. Eu vou ligar e convidar algumas delas para sair, com certeza. Achei um milionário, sabia, particularmente fabuloso. Eu consigo me ver saindo e os conhecendo melhor. Não sei se ele é meu, porque ele é muito popular. Se os machos têm alguma coisa para mostrar, em todo o reino animal, eles encontram uma forma de avisar o sexo oposto, às vezes em exibições extravagantes. E na teoria, o macho humano usa os símbolos de status como o pavão usa a cauda. Sinais de riqueza parecem aumentar a atratividade de um macho. Para descobrir se isso é verdade, eu me ofereci como cobaia.
Quero ver se me torno mais ou menos atraente às mulheres de acordo com as roupas que vestir. E que lugar melhor do que Los Angeles para colocar a teoria em prática? Primeiro o plebeu, depois o príncipe. Não é tão científico quanto as experiências que faço no laboratório, mas é muito mais divertido. Convidamos 4 mulheres solteiras para serem juízas. Elas avaliarão meu sex appeal de 1 a 10. Primeiro, Robert Paul. Bom dia, senhoritas. Oh, coitado, olha essas roupas. Talvez ele more num carro. Talvez seja lavador de pratos. E como me saí? Ele é um homem. Ele parece meio mal cuidado, parece sujo. Não serve pra casar. E não é alguém que eu gostaria de levar pra casa. Não serve nem pra sair. Ele não é sexy. Tem um belo sorriso. Não fiz muito sucesso com essa aparência, mas vamos ver o que algumas horas em Beverly Hills podem fazer. Limpeza de pele, manicure, $200. É um trabalho duro, mas alguém tem que fazer. Terno, gravata e sapatos, $2.300. Tintura, lavagem e corte, $350. Bentley Azuri, $280 mil. Fiz uma transformação completa. Relógio de diamantes, $23 mil. Abotoadura de diamantes, $30 mil. Estou vestido de Versace dos pés à cabeça e dirigindo um dos carros mais luxuosos do mercado. Voltemos às nossas juízas. Elas notaram alguma melhora? Que belo carro. Nossa, ele tem estilo. Tô sem fala. Parece o executivo de algum estúdio. E minha pontuação? 10 se for solteiro, 9,5 se não for. Ele parece bem sucedido. Ele entrou com segurança e chamou a atenção. E o carro? Minha transformação de plebeu em príncipe parece ter transformado meu sex appeal. Talvez os símbolos de status importem, afinal. Mas encontrar o parceiro ideal não é o fim da história no que diz respeito aos instintos. Pois a infidelidade também tem um papel. Vimos que, comparadas aos homens, as mulheres parecem ser menos abertas ao sexo casual. Então, o que pode levar uma mulher a ser infiel? Mais uma vez, a resposta começa com a biologia. Há outra diferença entre a biologia de homens e mulheres que empurra nossos instintos em direções totalmente opostas. A maioria dos homens é fértil o dia todo, todos os dias, e todos sabem disso. Mas as mulheres são um pouco mais complicadas. Estou com todas essas mulheres, mas nem por todo o dinheiro do mundo
eu saberia dizer qual delas está ovulando. Em termos de ovulação, nós humanos somos extremamente raros no reino animal. A maioria das fêmeas mamíferas anuncia seus dias férteis com fanfarra. Alguns primatas enfatizam a ovulação com traseiros vermelhos e inchados. Mas as fêmeas humanas mantêm a ovulação escondida. Isso incentiva os homens a se manterem fiéis, pois não querem perder a chance de conceber com sua parceira nos poucos dias férteis. Para as mulheres, a ovulação invisível significa algo diferente. A oportunidade de fazer sexo e até de gerar um filho com outro homem. Mas elas não têm apenas a oportunidade. Podem ter também o motivo. Pois em termos de instinto, as mulheres parecem saber quando estão prontas para conceber. E nos dias férteis, elas podem sentir o ímpeto de fazer compras. Compras genéticas. Aqui, na Universidade Stirling, na Escócia, estão conduzindo uma experiência para descobrir o tipo de homem que as mulheres acham atraente em momentos diferentes do ciclo menstrual. As mulheres analisam rostos masculinos na tela do computador. Elas podem alterá-los, tornando-os mais masculinos ou mais suaves. Os cientistas chamam isso de feminilizar os rostos. Fica mais feminino quando mexo o mouse para cá. E mais masculino para este lado. As mulheres foram divididas em dois grupos. As que estavam ovulando e as que não estavam. As mulheres que não estavam ovulando preferiram os rostos feminilizados. Desse jeito eu achei muito masculino. E desse eu acho mais bonito. Mais feminino, os olhos parecem maiores. Esse cara, eu acho ele mais atraente quando o rosto está mais fino. Ele parece mais feminino e não tão machão. Mas quando os pesquisadores testaram as mulheres que estavam no período fértil do ciclo, descobriram algo surpreendente. Eu prefiro desse jeito, com as características mais masculinas. Assim, mais feminino, ele não é tão atraente. Estas mulheres preferiram o rosto masculino mais clássico. Acho que o rosto fica mais atraente quando as características ficam mais dominantes e mais masculinas. Acho que mais ou menos por aí. Mais masculino é melhor. E os pesquisadores acham que sabem por quê. Os rostos mais masculinos, com pescoços grossos, queixos quadrados e sobrancelhas baixas, são indicadores típicos de força e saúde. Qualidades genéticas desejáveis que toda mulher quer em seu filho. Novamente, o instinto feminino a leva a procurar os melhores genes para seus descendentes. E isso pode gerar a tentação de ser infiel. Na verdade, uma pesquisa britânica mostra que as mulheres infiéis são mais predispostas a trair durante os 4 dias de ovulação. E isso para um homem pode ser devastador. Posso falar por todos os homens. Não há um homem no mundo que saiba, a menos que tenha feito um teste de DNA, com 100% de certeza se é o pai do seu filho. Uma rua tranquila na sonolenta cidade de Big Spring, no Texas. Este é o lar de Morgan Wise, um maquinista de trem de 38 anos. Há 4 anos, todas as certezas que tinha sobre sua vida em família foram destruídas. Morgan era casado há 13 anos e tinha 4 filhos. O mais novo ficou extremamente doente e foi diagnosticado com fibrose cística, uma doença genética que só ocorre quando os 2 pais possuem o gene FC. Eu descobri que eu tinha esse gene, antes eu não sabia, e descobri que passei para o meu filho. Eu passei para o meu filho e tive que ver ele enfrentar tudo aquilo. Para mim foi... Isso acaba com você por dentro. 3 anos depois, o casamento acabou. Morgan ficou com a custódia dos filhos e continuou cuidando do caçula.
Para confirmar que era portador, Morgan testou a presença do gene FC. Algumas semanas depois, o médico ligou com os resultados. Ele disse, eu estou com o resultado dos testes, mas você precisa vir aqui. Eu disse, por quê? O que é? Ele disse, eu não posso dizer pelo telefone, você precisa vir. Então eu fui e ele me contou, ele disse, você não é portador de fibrose cística. Descobrir que você não é portador do gene FC costuma ser uma boa notícia. Mas para Morgan, havia implicações enormes. Não havia dúvidas de que seu filho sofria de fibrose cística, o que significava que ambos os pais precisavam ser portadores. O médico tinha péssimas notícias para Morgan. Ele foi direto e disse, Morgan, deixe-me perguntar uma coisa. Existe algum motivo que o faça acreditar que esse garoto possa não ser seu? Eu estava sentado desse jeito e pareceu que eu tinha caído de cara no chão. Eu olhei para ele e falei, eu disse, do que você está falando? Onde você está querendo chegar? E ele disse, Morgan, tem algum problema aqui. E falou que eu precisava fazer um teste de DNA. Apenas uma comparação final do DNA de Morgan com o de seus filhos revelaria se ele era pai de algum deles. Os testes foram realizados. Era apenas uma questão de esperar pelos resultados. Eu me lembro do dia em que chegaram. Era um envelope grosso. Beverly, minha nova esposa, acabou tendo que abrir porque eu tinha medo de olhar. Ela entrou no quarto, abriu o envelope e eu pude ouvir ela chorando. Aí ela olhou para mim e disse que nenhum dos meninos era meu. Sua ex-esposa contestou os resultados, mas os testes de DNA provaram que Morgan não era o pai dos 3 garotos, apenas de sua filha. Para Morgan, como para qualquer homem nesta situação, o choque foi grande. Meus 3 filhos não são meus. Foi como se eu não conseguia ouvir nada, era um silêncio mortal. Depois veio uma ansiedade horrível, era como um aperto no meu peito e eu comecei a chorar muito. Eu não podia acreditar. A situação de Morgan não é tão incomum. Estudos em todo o mundo mostram que, em média, 1 em cada 10 crianças está sendo criada por um homem que ignora não ser o pai biológico dela. Em termos evolutivos, é um desastre para o macho criar os descendentes de outro macho, pois seus valiosos recursos são gastos com genes que não lhe pertencem. Mas os corpos masculinos evoluíram para combater a infidelidade feminina. E isto é motivo de algo surpreendente. Acredite ou não, meus testículos são maiores do que os dele. Mas são menores do que os dele. É tudo uma questão de fidelidade. Um gorila tem um harém de fêmeas, que são todas suas. Então não precisa de muito esperma à disposição. Esses chimpanzés, por outro lado, não têm tanta sorte. Os chimpanzés fêmeas não são nada fiéis, então os machos ejaculam o máximo possível, no maior número de fêmeas possível, para que seu esperma tenha mais chances de gerar um bebê. E é por isso que tem enormes testículos. No caso dos humanos, as fêmeas não são muito promíscuas, mas também não são inteiramente fiéis. E é por isso que os machos humanos, como eu, têm testículos cujo tamanho fica entre o do gorila e o do chimpanzé. Os homens possuem um poderoso instinto de ciúme sexual.
costa leste da Escócia, Mark Pickles sempre buscou uma vida tranquila. O dia ideal para mim é sair para o rio com a vara de pescar, preparar o equipamento e passar o dia todo pescando. Até recentemente, Mark tinha um feliz relacionamento de 6 anos com sua namorada. Mas uma simples mensagem de texto em um telefone celular mudaria a vida tranquila de Mark para sempre. Minha parceira era minha maior alegria. Eu a amava muito. Estou ficando emocionado. E O que começou como uma noite agradável em casa, terminaria em uma cena de total destruição quando o ciúme de Mark foi desencadeado. Era um dia de semana normal, tarde da noite. Minha namorada estava dormindo perto da lareira e apareceu um aviso de mensagem no telefone celular. 15 minutos depois, tocou de novo. Obviamente, alguém queria falar muito com a minha namorada, mas ela estava dormindo. Então eu pensei, bom, o que eu vou fazer é preparar um chá e acessar as mensagens inocentemente. E eu encontrei mensagens muito íntimas, sexualmente sugestivas, provocativas no telefone. Eram do nosso vizinho. Quando li aquelas mensagens, meu instinto foi o de machucar a alguém, de me vingar. Você mexeu com o meu bem mais precioso. E eu vou fazer o mesmo. A namorada de Mark e o vizinho sempre negaram ser qualquer coisa além de amigos. Mark não quis checar os fatos. Seu ciúme havia sido despertado. Ele sabia que o vizinho estava viajando a negócios, mas também sabia o que havia na garagem dele. Um Jaguar XJS 4.2 litros com interior em couro, de edição limitada. Polido, brilhando. Nunca havia caído um grão de poeira em cima dele. Porque ele não saía com o carro, só ficava polindo. E aquele era o alvo. Aí a confusão começou. Peguei a motosserra e a liguei. Cerrei a porta da garagem. E acabei com o carro completamente. As laterais, os painéis, as janelas. Eu a amava e ele estava no meu... Ele entrou no meu espaço. Foi por isso que fiquei nervoso e acabei explodindo. O ciúme sexual masculino é um instinto que existe em todas as culturas do mundo.
Um estudo europeu sobre homicídios mostrou que o ciúme sexual era o motivo de quase 1/3 dos homicídios investigados. Fizemos uma jornada extraordinária pelo mundo do instinto sexual. E embora estejamos mais perto de compreender a lógica implacável da atração sexual, ainda estamos muito longe de entender a ciência do amor. Versão brasileira Vox Mundi.